Muito bom dia, meu amigo Almir César Filho. Olá, Antônio Espada Figueiredo, tudo bom? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Voltamos a conversar durante as transmissões do Boletim Censura Livre, trazendo o quadro Economia Fácil, a sua versão reduzida, na qual a gente tenta decifrar o destaque do noticiário econômico por uma perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. Peço sempre aos amigos e amigas que estiverem nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, pela live, como também depois do nosso vídeo que sobe para o YouTube, já dê aquele like, né? Aperte o botão curtir e compartilhe para fortalecer o nosso projeto aqui da Web Rádio Censura Livre e o próprio projeto da Economia é Fácil. Hoje é uma quarta-feira aqui nublada, aqui na região metropolitana, nem parece primavera, né, Antônio? E a gente vai tratar mais um destaque e, como sempre, a gente pede a vocês para mandar dúvidas, críticas, sugestões. Pode deixar. Almir? Vocês podem como né, Economia Fácil, como GP. Tá bom? Tá picotando aí a sua ligação. Oi. Agora voltou. Podemos ir ao destaque? Tá picotando a sua ligação. Vamos ver se a gente melhora aí essa recepção. Problemas com a telefonia móvel, né? No quadro Economia Fácil, versão reduzida, na produção e apresentação do Almir César Filho, a gente vai refazer aqui o contato, que tivemos uma interrupção, mas a gente já vai retornar. Estamos tentando aqui esse contato com o Almir. Você está ligado no programa Boletim Censura Livre e daqui a pouquinho a gente faz a conexão aqui para de volta tentar falar com o Almir César Filho, economista titular aqui do quadro Economia Fácil, versão reduzida, e ele que apresenta também toda quinta-feira o programa Economia Fácil, versão estendida. Não foi possível ainda, estamos tentando aqui esse contato com o Almir César Filho. Tá difícil hoje, né? Deve ser por causa aí da temperatura, da chuva, né? Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Não foi possível. Vamos tentar aqui. Você pode participar da nossa programação mandando mensagens de áudio ou de texto para o WhatsApp, código de área 21. Código de área 21 é o 998336490. Você participa aqui da programação da Web Rádio Censura Livre. Você está ligado no programa Boletim Censura Livre. Oi, alô. Voltamos. Agora sim, Almir. Tudo bom? Você está me ouvindo bem, Antônio? Agora estou ouvindo bem. Agora sim. Eu estou te ouvindo picotado, hein? Vamos tentar melhorar aqui a nossa transmissão. Alô? Agora, você está ouvindo? Estou ouvindo bem. Alô, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Podemos seguir? Vamos seguir aqui. O destaque do quadro é o seguinte: uma coisa é outra. IDH do Brasil mantém tendência de avanço, mas desigualdades permanecem. Por favor, Almir. Não sei se vocês estão me escutando bem. Vocês estão me escutando bem agora? Perfeitamente. Tá bom, então. Só um instantinho, deixa eu só me organizar aqui. Sem problemas. Sem com essa, não é isso? Você está ligado então, aqui no programa Boletim Censura Livre, no quadro Economia Fácil, versão reduzida, sempre na produção e apresentação brilhante do nosso amigo economista Almir César Filho. Então, Antônio, agora eu estou te escutando
Queria continuar, né, saudando nossos amigos. E a gente vai logo ao destaque do dia, né, em razão da perda do tempo. Antônio? Na escuta, pode falar. Tá. Então posso falar? Tranquilo. Tá, então nós separamos aqui hoje para falar sobre a questão do Índice de Desenvolvimento Humano, o chamado IDH do Brasil, a partir de um relatório da ONU. A ONU analisa desigualdade em 3 aspectos. Além da renda, além das médias e do hoje, ele também recomenda políticas públicas para superar a questão do baixo IDH e da desigualdade no Brasil. O mundo alcançou ganhos substanciais nos níveis básicos de saúde, educação e padrão de vida, pelo menos para a maioria da população mundial, né? No entanto, as necessidades de muitas pessoas permanecem não atendidas e, paralelamente, gente, uma próxima geração de desigualdade se inicia, colocando os ricos à frente no desenvolvimento. É o que aponta o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, o PNUD, na segunda-feira, anteontem, né? Hoje é quarta, na segunda-feira, em seu relatório de desenvolvimento humano de 2019, que dessa vez foi intitulado Além da Renda, Além das Médias, Além do Hoje, Desigualdades no Desenvolvimento Humano no século XXI. O relatório analisa a desigualdade em 3 aspectos, né? Além da renda, além das médias e além do hoje, propondo diversas recomendações de políticas públicas para superá-las, né? O PNUD propõe que as políticas de combate à desigualdade devem ir além da questão da renda, por isso a expressão além da renda, focalizando também em intervenções ao longo da vida, em esferas como saúde e educação, e começando antes mesmo do nascimento. Por que além da renda? Porque muitas vezes acaba focalizado na questão da desigualdade de renda, ou principalmente, né, no combate à pobreza baixa, que é a baixíssima renda. Então você entra com políticas sociais muitas vezes para permitir uma renda mínima para as pessoas. Aí que entra, em muitos casos, o BPC, o benefício de prestação continuada, a própria aposentadoria e programas como Bolsa Família e similares. Mas você acaba negligenciando esferas como saúde e educação, que também são importantes para combater a própria desigualdade, porque pessoas com baixa renda não conseguem acessar nem mesmo o básico do básico em saúde e educação. Fora que, acessando muito baixo esse tipo de serviço, acessando muito pouco esse tipo de serviço público, há um efeito de reprodução da pobreza muito grande. Né? Então, inclusive, ele fala de poder oferecer ao longo de toda a vida dos indivíduos, né? Inclusive até mesmo antes do nascimento. Para o PNUD, as desigualdades entre grupos populacionais em diferentes locais e ao longo do tempo também devem ser observadas. As desigualdades atuais e as novas deverão interagir no futuro com as principais forças sociais, econômicas e ambientais para determinar a vida dos jovens de hoje e das futuras gerações. Segundo o relatório, gente, as condições de partida podem determinar os avanços que uma pessoa consegue alcançar ao longo de sua vida. As desigualdades nas capacidades básicas, ligadas, por exemplo, às privações mais extremas, estão de fato diminuindo. Ao mesmo tempo, as desigualdades estão aumentando
em capacidades avançadas, refletindo aspectos da vida que provavelmente se tornarão mais importantes no futuro, porque serão mais empoderadores. As pessoas empoderadas, hoje, parecem mais preparadas para avançar ainda mais amanhã. Um exemplo é a escolarização pós-médio, né? Poucas pessoas têm acesso a essa escolarização, seja técnica, tecnológica ou superior do tipo bacharelado ou licenciatura. E sem elas, mesmo você faz com que haja uma reprodução da baixa renda, né? O jovem que não tem acesso, não consegue ter essa capacitação, essa capacidade, ele se tornará um adulto pobre e provavelmente reproduzirá isso para os seus filhos, porque ele também não terá condições de oferecer à geração subsequente a ele. Se hoje a desigualdade nesse tipo não é tão grave, ou ainda é grave, provavelmente no futuro ainda será ainda maior. Então, a proporção da população adulta com ensino superior, por exemplo, está crescendo 6 vezes mais rápido em países com desenvolvimento humano mais alto que em países com baixo desenvolvimento humano. As assinaturas de banda larga fixa estão crescendo 15 vezes mais rápido nos países de desenvolvimento humano mais alto, enquanto os países de baixo desenvolvimento, este serviço não chega a atender 1% da população. Então, acesso à internet, principalmente banda larga, é um outro tipo de capacitação que reflete também a desigualdade e é uma capacitação que no futuro, ou mesmo hoje, cada vez mais, se torna importante. Os desafios da mudança do clima e das transformações tecnológicas são duas forças que moldarão o desenvolvimento humano no próximo século. Os mais pobres estão mais vulneráveis aos impactos da mudança do clima, né? Um exemplo, as pessoas em favelas que vivem ou em costas ou em regiões de alagados vão sofrer mais com os problemas climáticos. Ou mesmo as pessoas pobres que trabalham no campo e plantam e vivem na agropecuária também se tornarão mais vulneráveis às mudanças climáticas, à seca, a inundações. Então, e terão mais dificuldade de superar, porque sem recursos, elas não têm como lidar com as consequências dos extremos climáticos. Ao mesmo tempo, os avanços tecnológicos não estão favorecendo a sociedade igualitariamente. Pessoas com capacidades avançadas se beneficiam mais dos progressos tecnológicos e isso pode lançar os ricos ainda mais à frente no futuro. No acesso à tecnologia, por exemplo, os países em desenvolvimento possuem 67 assinaturas de telefonia móvel por 100 habitantes, metade do número em países de desenvolvimento humano muito alto. Investimentos em pesquisa e tecnologia têm levado impacto na produtividade e no crescimento econômico. Segundo o relatório, o Brasil possui bons resultados nesse ponto. Dirigiu cerca de 1,3% do PIB a investimentos nessas duas áreas nos últimos 2 anos. Apesar de tudo, né? Apesar da crise econômica e etc. E das vezes da má vontade dos governos. Mas, abrindo aí um parêntese, é porque também, ao longo dos 20, 30 anos anteriores, a sociedade, os movimentos sociais conseguiram exigir leis, regras e condutas aos governos que independem da vontade deles, né, de alocar recursos aqui e ali. Então, nesses 2 últimos anos, pelo menos 1,3% do PIB foi destinado a investimentos nessas duas áreas. Equiparando-se a países desenvolvidos, como a Irlanda, terceiro melhor IDH do mundo, Itália, Portugal, Nova Zelândia e Canadá, com gastos entre 1,2% e 1,5% do PIB. Esse resultado também coloca o Brasil à frente de todos os países da América Latina,
entre 1990 e 2018. O país apresenta aumento consistente do seu índice de desenvolvimento humano em crescimento de 24%. Obviamente que não nos transforma num país desenvolvido, tá bom? Em relação a 2017, o Brasil apresentou leve crescimento de 0,001% no seu IDH, passando de 0,76 para 0,761. Como resultado, mantém o Brasil no grupo de países com alto desenvolvimento humano. Sua posição no ranking de 189 países é 79, justamente com a Colômbia. Na América do Sul, o Brasil é o quarto país com maior IDH. Chile, Argentina e Uruguai aparecem na frente. Teve o quinto maior crescimento no IDH na região entre 2010 e 2018. No entanto, quando o valor do IDH do Brasil tem descontada desigualdade, ele apresenta uma perda de 24,5%. A parcela dos 10% mais ricos do Brasil concentram cerca de 42% da renda total do país. Então, o desenvolvimento humano brasileiro está bem, podia estar vindo a melhor, mas o problema é a desigualdade, que nós já tratamos aqui numa outra vez. Então, continua sendo um calcanhar de Aquiles que o Brasil tem que superar o mais urgente possível. Eu sugiro vocês darem uma lida no relatório, tá? O relatório Desenvolvimento Humano 2019 faz um chamado para a ação. Ele recomenda políticas públicas que podem apoiar os governos de todo o mundo no combate às novas e variadas formas de desigualdade que vão para além da renda, das médias e do hoje. Políticas antitrust, por exemplo. O que é antitrust? Que auxiliam o país na questão da concorrência, que combatem grandes oligopólios privados, auxiliam, segundo o relatório, auxiliam os países a progredir em equidade e eficiência ao mesmo tempo. Elas restringem a capacidade das empresas, nivelando o campo de atuação e aumentando a eficiência, e levam resultados mais equitativos, reduzindo a concentração de renda. Então, o caminho é fortalecer o arcabouço regulatório, garantindo o funcionamento do mercado concorrencial, evitando, assim, oligopólios privados, grandes ou monopólios privados, que exploram a população, tanto consumidor quanto dos trabalhadores e mesmo seus fornecedores. Então, tira mesmo, explora muito, aumenta a concentração de renda porque leva a seus donos, seus acionistas, a acumular riqueza e empobrece a população. E mais do que isso, destrói a possibilidade e espaço para concorrentes, especialmente micro e pequenas empresas. A promoção do desenvolvimento na primeira infância é outro aspecto que o relatório destaca. Segundo o relatório, que é importante para garantir boas condições de partida, né, logo nos primeiros anos de vida das pessoas. Então, instalar uma estrutura política abrangente com diretrizes, ferramentas e padrões nacionais, envolvendo os principais atores, pais, famílias e instituições educacionais, na tomada de decisão, é uma das recomendações do relatório. Então, novamente, a questão da educação é importante, mas como intervir, o relatório está sugerindo a instalação dessa estrutura, né, política para isso. O índice de desenvolvimento humano é um indicador que varia de 0 a 1. Né? Eu até não estava explicando, e para a gente finalizar, então, quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento humano, e o inverso, né? Quanto mais próximo de 0, menor. O índice médio progresso de uma nação a partir de 3 dimensões: renda,
saúde e educação. Então, nosso país está avançando no IDH, porque apesar de tudo, apesar de gastarmos ainda muito pouco com saúde e educação, houve progresso. Mas é preciso também ampliar essas duas dimensões e resolver a questão da renda. E a renda, o relatório também diz que saúde e educação ajudam, como também você também agir sobre os monopólios e fazer regulação sobre o mercado. E é algo que a gente discute sempre aqui. E hoje, uma equipe econômica comandada por Paulo Guedes, que defende interesses brutos do mercado, né, especialmente do mercado financeiro, a tendência é ainda piorar. Né? Todas as reformas que ele vem implementando vão no sentido de destruir qualquer possibilidade de regulação do Estado na economia. O maior exemplo agora a gente está vendo com a questão da crise da carne. Né? A crise da carne foi produto exatamente dessa questão. Não houve regulação, não está havendo nenhum tipo de intervenção do Estado na economia. Antônio, contigo. Almir, vamos registrando aqui pessoas que participaram aqui, acompanharam essa participação sua. O Everaldo de Siqueira, Arinels, Bruno Pereira, além de Ivan Marcelo, Paula Andrietti, João Pegado, o Ismael Lopes, além de William Azevedo, a Rita Lima, a Regina Selle, que é professora, o Adilson Mendes, também estiveram aqui conosco nesta manhã, aqui do Economia Fácil, versão reduzida. Por favor, meu amigo. Saudar nossos amigos e amigas que nos acompanharam em algum momento da transmissão, pedir para eles curtirem e compartilhar, pedir também, caso eles queiram assistir integralmente o vídeo, para voltar lá na página. O vídeo vai estar salvo na página do Facebook. A gente depois à noite sobe para o nosso canal do YouTube. E, como sempre, pedir a eles para seguir acompanhando a programação da Web Rádio Censura Livre. A gente vai encerrar a live agora, mas o programa Boletim Censura Livre continua lá no site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos, tá bom? E amanhã a gente volta, mais no mesmo horário, 8h30. Como também amanhã à noite a gente tem a Economia Fácil, versão estendida, às 20 horas, às 8 da noite. Um forte abraço a todos e todas. Tchau, tchau. Muito obrigado, Almir. Obrigado a vocês. Bom, registrando aqui a Regina Selle, que também é jornalista, professora e jornalista. Um grande beijo, né, para ela. Encerrando, então, a nossa transmissão aqui especial na página da Web Rádio Censura Livre. A gente volta amanhã aqui no quadro Economia Fácil, versão reduzida, na produção e apresentação do Almir César Filho, economista. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir César Filho.